Sou peregrino aqui, em terra estranha estou, no reino. Bem-vindo ao podcast Estrangeiros e Peregrinos. A mensagem de hoje será apresentada por Dennis Allen. Hoje é nosso dia de passeio pelos livros da Bíblia. Já estamos na pequena carta de Filemon, escrita pelo apóstolo Paulo. No final do episódio, darei a resposta à pergunta 863 e a nova pergunta do dia. Livros como Filemon apresentam desafios especiais para as pessoas que tratam a Bíblia como nada mais do que um livro de mitos interessantes. Quando visto pelas lentes das opiniões e valores geralmente aceitos em nossa cultura, esta pequena carta surpreende os leitores e levanta questões importantes sobre os objetivos do Evangelho de Jesus Cristo. O Evangelho é uma mensagem radical, até revolucionária, mas não da maneira que normalmente nós pensamos em revoluções. Depois de séculos de revoltas políticas e mudanças sociais, nós ficamos acostumados com as noções de que eles precisam mudar e o sistema precisa ser reformado. O foco está nas circunstâncias externas e na culpa da sociedade para explicar qualquer comportamento considerado anormal. O pensamento revolucionário do Evangelho é mais difícil engolir, porque Jesus ensina que os seus discípulos precisam mudar suas próprias atitudes e seus próprios comportamentos, aprendendo a viver na sua realidade e aprendendo a aceitar sua circunstância nesta vida. Filemon, uma das epístolas que Paulo escreveu durante sua prisão, ilustra bem esse objetivo do Evangelho. Filemon era um amigo de Paulo e cristão fiel e respeitado em Colossos. Como era comum na época, ele era senhor ou dono de escravos. Enquanto a palavra escravidão, do nosso contexto dos últimos séculos, sempre traz imagens negativas à mente, devemos lembrar que a escravidão, em algumas situações históricas, era uma opção atraente para o próprio escravo. Às vezes, pessoas entraram na escravidão para pagar dívidas, outras vezes para evitar a morte em uma guerra. Assim, ser escravo não foi necessariamente degradante, e ser dono de escravos nem sempre indicava maus tratos, abusos ou exploração. Do livro de Filemon, deduzimos os detalhes da história de um escravo e seu senhor. Um dos escravos de Filemon, um homem chamado Onésimo, havia fugido e talvez até tivesse furtado algumas coisas da casa do seu senhor. Foi para outra cidade, onde encontrou Paulo e foi convertido a Cristo. Paulo escreveu a carta e mandou com o próprio Onésimo, pedindo para Filemon aceitar e perdoar esse novo irmão em Cristo. Elogiou as atitudes de Onésimo depois da sua conversão. Paulo disse no versículo 11, ele antes te foi inútil. Atualmente, porém, é útil a ti e a mim. Em outra epístola, Paulo chamou Onésimo de fiel e amado irmão. Colossenses capítulo 4. Ao invés de tratar Filemon como vilão e opressor, Paulo fala muito bem dele e demonstra sua confiança da reação positiva desse irmão, a solicitação feita na pequena carta que Paulo escreveu para ele. Na leitura de Filemon, observamos vários assuntos importantes. Versículos de 1 a 7 relatam a saudação de Paulo a Filemon, a sua família e aos irmãos que congregavam com eles. Versículos de 8 a 21 apresentam os pedidos de Paulo a favor de Onésimo e mostram a confiança de Paulo no seu amado irmão, Filemon. Versículos 22 a 25 servem para encerrar a carta com comentários pessoais sobre vários irmãos. Paulo não incitou uma revolta de escravos contra seus senhores. Nesta epístola, como em outras,
Ele ensinou cada pessoa a servir a Deus, independente da sua circunstância. Paulo ensinou que servos fossem dedicados e fiéis, que senhores fossem generosos e bons, que mulheres casadas fossem submissas e que homens casados tratassem a própria mulher com respeito e dignidade. Quando a posição em si não envolvia a prática do pecado, não havia motivo de mudar ou procurar uma saída da circunstância. O livro de Filemão nos ajuda a entender a natureza da revolução espiritual que Jesus procura. Ele não pediu para os cristãos derrubarem governos ou destruírem todas as convenções econômicas. Ele pediu que vivessem no mundo sem participarem do pecado que domina o mundo. E assim, os cristãos, cidadãos do reino de Deus, servem em santidade no serviço ao Senhor. A pergunta 863. Verdadeiro ou falso? A lei foi dada por Deus para anular a promessa feita a Abraão 430 anos antes. A resposta certa? Falso. Diz Gálatas 3, versículo 17. E digo isto, uma aliança já anteriormente confirmada por Deus não pode ser revogada pela lei, que veio 430 anos depois, a ponto de anular a promessa. A lei não anulou a promessa feita a Abraão. E a pergunta 864. Na carta aos Filipenses, Paulo afirma que, para ele, o viver é Cristo e o morrer é alternativas. A. Descanso. B. Recompensa. C. Lucro. Ou D. Alegria. A resposta no final do próximo episódio de Estrangeiros e Peregrinos. Filemão apresenta desafios para nós, mas o principal desafio é que nós precisamos servir a Cristo independente da nossa circunstância nesta vida. Obrigado por nos acompanhar nessa jornada pelas Escrituras. Volte amanhã para ouvir mais uma mensagem do podcast Estrangeiros e Peregrinos. Seguimos pelo mundo a viajar.